Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui no nosso devocional em 2 Samuel, capítulo 7 e os Salmos 16 e o Salmo de número 2. Quero ler o texto de 2 Samuel 7, 7 ao 9, que diz: Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tuas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Queridos, o tema do nosso devocional hoje é mudança maravilhosa. Você pode repetir? Mudança maravilhosa. Queridos, é interessante observarmos o grande agir de Deus na vida do rei Davi, quando o mesmo não estava ainda na história, nos eventos ali, mas ele já estava ali, embora, como eu digo assim, não aparecesse nos relatos iniciais, mas a história de Davi já estava presente, ou seja, paralelamente, ele estava obedecendo a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, e Deus, mesmo, como eu falei no início, não aparecendo a história de Davi, quando eu digo aparecendo, lá no evento de Saul, no primeiro momento da vida de Saul, de Samuel, nós não vemos ali nenhuma relação a Davi, mas Deus está com os olhos atentos a todos aqueles que lá nos bastidores da existência, lá nos bastidores da vida, estão fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Então Deus está observando tudo, por isso que o versículo 8 e 9 ele vai dizer, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Então lá nas malhadas, Davi, trabalhando, lá cuidando das ovelhas, Davi era um adorador. Ele não precisava estar em evidência diante dos homens para ser reconhecido como rei, mas o Senhor já estava observando ali a Davi, e então Deus, por isso que Deus vai o exaltar, Deus vai glorificar o nome de Davi, por isso que ele vai dizer no verso 9, eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra. Então, isso que é uma mudança maravilhosa, porque Deus vai mudando a convicção humilde do homem, quando ele fala, tomei-te da malhada, por detrás ali das malhadas, ou melhor, tomei-te das malhadas, e detrás das ovelhas. Quando ele fala também, por exemplo, Deus guarda o homem, o homem quando serve a ele vai dizer que te guardei os teus inimigos, eliminei, te fiz grande entre os homens na terra. Bom, ele continua dizendo, por exemplo, ele muda a condição do homem, porque Davi até então era alguém desconhecido, e Deus, ele transforma a vida de Davi justamente por essa humildade que Davi mantém, por essa adoração a Deus, ali nos bastidores. Então, o que eu quero dizer para você é que continue fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Não busque, não procure a exaltação e muito menos que os homens te reconheçam. Fique ali nos bastidores, fazendo o melhor de coração. Não se preocupe que no tempo exato, Deus vai fazer uma grande mudança na sua vida para que você seja usado por Ele tremendamente nesta geração. Por exemplo, nós vamos ver na vida de Davi que mesmo ele sendo alguém no qual Deus chamou, em nenhum momento ele se aproveitou da ocasião. Na verdade, muito pelo contrário. Ele tenta por muitas vezes fugir de assumir o reinado de forma direta, porque ele respeitava o ungido do Senhor, que era Saul. Então, na verdade, você vê Davi não querendo poder pelo poder, pela força. Não, Davi acreditava em Deus. Alguma coisa Deus ia fazer e ia proporcionar que, se fosse a vontade do Senhor, de fato, ele reinasse sobre o seu povo. Embora ele sabia que ele havia sido ungido rei, e tudo mais. Pois bem, um outro ponto que eu quero trazer aqui, queridos, que é comentar com você, é sobre esse capítulo 7, que ele é bem interessante. E aí eu vou concluir essa palavra, que você preste bem atenção, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Olha só, no capítulo 7, quando nós começamos a ler esse capítulo, Davi, ele questiona o fato dele morar num palácio e a arca habitar ainda em tendas. E aquilo incomoda ele tenta construir, ele tem o desejo de construir uma casa, talvez um templo, como nós podemos entender hoje. Entretanto, Natan vai e incentiva ele a fazer. Davi, faz tudo então que está no teu coração. E só que Deus vai exortar Natan a trazer uma nova compreensão, uma revelação para Davi. Então, no diálogo inicial, você vai percebendo que parece que a questão se volta em torno realmente de uma casa ou de um templo, de algo fixo, algo talvez mais suntuoso, até porque no início do capítulo diz que Deus deu paz a Davi de todos os seus inimigos, Pois bem, só que no decorrer desse diálogo, quando Natan vai começar a receber a revelação de Deus e trazer para Davi, parece que a questão ela muda. Parece não, ela muda de fato. E o que o diálogo ele vai gerar em torno? É que, na verdade,
Deus ele não está necessariamente interessado numa construção de uma casa ou de um templo necessariamente. Deus ele respeita e aceita que o homem assim o faça. Mas o que ele vai mudando na concepção de Davi, que o mais importante não era o templo em si, mas justamente os seus descendentes, no qual seriam descendentes santos, descendentes que iriam temer o Senhor, e exatamente essa atitude, né, dos descendentes iria permitir que Deus habitasse. Então essa habitação de Deus, na verdade, é assim que nós vamos preparando uma casa para Deus. Ou seja, quando eu, no meu coração, eu amo a Deus, eu sou um adorador como Davi era um adorador, e eu consigo transmitir isso para a minha geração, para os meus descendentes, eu vou estar sempre edificando uma casa para Deus. E quando nós falamos de casa, ela dá a ideia de habitação, de algo fixo, de algo permanente. Deus, ele não quer necessariamente apenas estar ali, digamos assim, representado num tabernáculo ou numa tenda. Deus, ele quer uma casa sim, mas não uma casa, apenas um templo onde nós nos reunimos, mas que a nossa própria casa, a nossa própria família seja um templo de Deus, aonde ele é adorado, aonde ele é bem-vindo, aonde Deus ele é reverenciado, aonde Deus ele é ansiado. É como por isso que o salmista vai dizer, assim como uma corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, a casa que de fato Deus quer que o seu povo edifique não é necessariamente um templo físico, mas exatamente os corações preparados para que ele habite. Então, e aí o capítulo 7 ele vai se desenrolando nessa perspectiva. Tanto é que Davi ele entende o que de fato Deus quer. Deus não vai necessariamente, num primeiro momento, não permitir que Davi construa ou que seus descendentes construam uma casa. Aí que, no caso, já é um templo de fato. Mas Davi entende o que Deus quer dizer, que é exatamente isso, que o maior templo, ou a maior casa que nós podemos construir para Deus não é o templo físico, mas é que toda a nossa geração possa servir a Deus. Por isso, eu e você, queridos, temos esse grande desafio, essa grande responsabilidade, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas possam edificar casas no seu coração para que Deus possa fazer morada e essa geração ser abençoada. Que os nossos discípulos possam edificar casas, que o nosso cônjuge possa edificar casa, que os nossos filhos possam edificar casas, que a nossa liderança possa edificar casa. Não adianta nada termos um templo externo onde nós adoramos a Deus e a nossa casa ser uma casa de Baal. Que Deus nos livre que a nossa casa seja casa de Baal, mas que a nossa casa seja morada do Deus vivo. Que a nossa geração e os nossos descendentes sejam gerações que edificam casas onde tem um coração preparado para adorar a Deus, o único Deus verdadeiro, como o rei Davi fala. Que Deus nos abençoe e que nos ajude para que a nossa casa seja morada do Deus vivo. E assim, queridos, ele vai nos dar descanso dos nossos inimigos ao redor, e aqui espiritualmente falando, não são as pessoas, mas é o inferno. Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar. Deus ama estar num lugar onde ele é esperado, onde ele é desejado, onde ele é bem-vindo. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e ali cearei com ele. Amém? Então, que Deus nos abençoe nesse dia, possamos fazer casa e morada para o Deus de Jacó.